Pessoal, bom dia. Bom dia. Todos nos escutam bem aí? Caso alguém esteja com algum problema para escutar o áudio, por favor, coloquem ali no chat também, tá? Nós aguardamos uns minutinhos para os demais ingressarem na reunião, então a gente já vai dar início só para a gente não se estender demais, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Marcel, eu estou supervisor da saúde ocupacional do HCB. E o nosso intuito hoje então é conversar um pouquinho aqui sobre o e-social, até para tirar as principais dúvidas. O nosso cronograma está entrando agora. Obrigado, Sr. Dreves, lá pelo escritório Dreves. Tirar as principais dúvidas de todos referente aos eventos do e-social, referente a SST no caso, né? E agora, dia 10 de janeiro, já iniciam as comunicações, então, por parte da SST. Então, nosso intuito é estar discorrendo sobre isso com vocês nessa data, tá ok? Então, o chat está aberto já para interações. Eu passei ali no início e reforço, eu peço que vocês coloquem ali no chat o nome de vocês e a qual empresa vocês representam, tá? Eu vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês agora. Estamos recebendo o pessoal até agora, nesse momento, está entrando gente ainda na sala. Nesse chat, que é essa ferramentinha que nós temos aqui ao lado direito da tela, coloquem ali o nome de vocês e a qual empresa, ou mais de uma empresa que vocês estejam representando, só para a gente ter ciência de quais empresas parceiras que estão participando desse evento conosco, tá ok? No próximo slide eu já vou mostrar os nossos contatos para vocês encaminharem também posteriormente alguns acordos que nós vamos estar fazendo aqui com vocês. E qual é a intenção de fato dessa nossa reunião, né? Apresentar as alterações com o e-social, de fato o que é o e-social e qual o nosso papel como assessoria de SST. Nós vamos falar também sobre os aditivos nos contratos com prazos e responsabilidades. Nós vamos estar aditivando todos os nossos contratos com as empresas para assumir esse compromisso dessa operação de transmissão de eventos junto ao e-social com vocês, tá? E aqui a gente vai explanar bem quais são as alterações contratuais, as novas cláusulas de prazos e responsabilidades, mas é importante frisar desde o início e não preocupar ninguém que essas alterações não implicam nada em investimento, em custo. Estamos apenas acordando algumas questões aqui, validando com as empresas, justamente para nós estarmos alinhados nesse início de processo. Eu estou sem o uso da máscara agora, eu estou isolado aqui numa sala, a gente está respeitando os protocolos de Covid. Os demais membros da nossa equipe de SST estão nos acompanhando na reunião. Caso vocês tenham dúvidas, podem encaminhar para esse chat, ele está disponível para isso também. E lá no final da apresentação a gente vai estar conversando sobre as principais dúvidas de vocês, respondendo, tá? E claro que nossos contatos estão à disposição de vocês para tirar dúvidas sempre que precisarem. Aceito. Pessoal, essa reunião está sendo gravada, ela vai ser disponível posteriormente no canal do YouTube do HCB, tá? Então, se entrar no canal do HCB lá no YouTube, vocês vão ter acesso a essa gravação com todas as informações que a gente vai estar conversando aqui. Acredito que a maioria das empresas que vocês representam ou trabalham já recebeu uma solicitação de atualização cadastral nossa. Essa atualização cadastral ela se dá justamente pela questão dos eventos do e-social. Ela é necessária porque nós precisamos ter os dados concisos, exatamente como são os dados informados nos eventos preliminares de vocês. Seja encaminhado pelo contador de vocês, seja encaminhado pelo RH de vocês. Os nossos eventos, eles basicamente dependem de eventos preliminares. Então, se a nossa base cadastral tiver divergência do que de fato é o cadastro atualizado da empresa, isso vai gerar inconsistências futuramente nos eventos do e-social. Por isso eu peço que, se vocês já receberam a nossa solicitação de atualização cadastral, façam o quanto antes, justamente para a gente entrar agora nessa fase do e-social com todos os dados completos e evitar inconsistências e autuações futuras, ok? Eu vou passar para a parte da apresentação então, o chat ele vai seguir à disposição de vocês para vocês irem utilizando e lá no final da apresentação eu retorno a ele para a gente estar conversando um pouco sobre as dúvidas.
Aqui então a nossa reunião iniciando hoje. Aqui eu passo para vocês então os nossos contatos, caso eu queira receber esse material. Posteriormente também a gente pode estar encaminhando esses slides para vocês, tá? Então, além da reunião, ela está sendo gravada, vai ser disponibilizada no YouTube, e vocês também podem ter acesso aos slides, se vocês compreenderem que vai ser útil. Só nos solicitem ali por esses contatos que a gente vai estar repassando para vocês esses materiais, ok? Para iniciar nossa apresentação, então, a gente só faz a menção aqui ao cronograma do E-Social, né? E o porquê dessa reunião de alinhamento, justamente porque nós já estamos iniciando nessa quarta fase do E-Social, que são os eventos de SST. Para quem não tem familiaridade com essa sigla, é Saúde e Segurança do Trabalho. Exatamente o trabalho que nós prestamos assessoria para as empresas de vocês. Então, a quarta fase ela está iniciando agora, estamos ingressando para grupo 2 e grupo 3 empresarial. Para quem não tem certeza de quais são esses grupos, tem uma legenda aqui embaixo de como o E-Social classificou por grupo as empresas. Mas basicamente mais de 90% da nossa carteira de clientes, dos nossos parceiros, são do grupo 2 e 3. Então basicamente com todos que eu estou falando aqui hoje nessa reunião, são pertencentes a esse grupo 2 e 3 e então tem início a partir do dia 10 de janeiro essa comunicação, tá? Todo esse conteúdo e legislação relacionada ao E-Social vocês podem encontrar lá no site gov.br/E-Social. Lá no final da apresentação nós vamos disponibilizar também os links úteis, então vocês podem ter acesso também ao link desse portal e onde consta de fato esse cronograma, tá? Aqui só para a gente ilustrar o início do nosso trabalho lá no portal do E-Social. Aqui eu só trago uma informação que causou um pouco de, vamos dizer, um pouco de polêmica e dúvidas, na verdade, até por parte de alguns contadores que entraram em contato conosco e empresas também, em relação à postergação do início do envio dos eventos do E-Social. Não houve nenhum tipo de novo prazo, o cronograma do E-Social ele permanece mantido, mas o que houve de fato foi a postergação da implementação do PPP eletrônico. PPP, para quem não conhece, é o Perfil Proficiográfico Previdenciário, é aquele documento que nós entregamos para o funcionário na demissão dele, no desligamento dele junto à empresa, e onde consta o histórico de atividades e riscos a qual ele teve exposto durante essa jornada na empresa. Então esse documento ele iniciaria agora em janeiro de 2022, passando do meio físico para o meio digital, porém foi postergado, foi prorrogado essa data para meio digital somente para 2023. Acreditamos que isso tenha ocorrido justamente para simplificar um pouco, porque agora em janeiro nós temos o início do envio dos eventos do E-Social, nós temos a alteração do PPRA para PGR, então de fato o SST, a Saúde e Segurança do Trabalho, está passando por uma transformação drástica e realmente são vários trabalhos, várias frentes que nós estamos fazendo aí para se adequar a todas as alterações. Então houve uma portaria 1010 de 2021, a qual fala sobre essa prorrogação do prazo. A única questão que houve prorrogação foi o PPP. Em relação ao cronograma do E-Social, permanece mantido. Dia 10 de janeiro estamos iniciando as comunicações, ou seja, semana que vem, né? Passando aqui só um conceito inicial, de fato o que é o E-Social, para alguns de vocês já é familiarizado, mas a gente passa uma ideia inicial para quem de fato não está tão familiarizado assim, né? O E-Social, na verdade, é um projeto do governo federal que visa padronizar a transmissão de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por parte do empregador. Nessa figura, nessa imagem, constam ali quais são as entidades de fato que vão estar, vamos dizer, cruzando essas informações, que seria o INSS, Receita Federal, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica. Então essas informações elas vão se cruzar e vai ser muito fácil de se entender onde tem inconsistência de dados. Vale ressaltar nesse início que o E-Social ela não é uma entidade fiscalizadora nem uma ferramenta de autuação. Ele é um sistema informatizado da administração pública e todas as informações contidas nesse programa elas são protegidas por sigilo. Então, mesmo o sigilo que a gente tem hoje na Previdência, Ministério do Trabalho, permanece no E-Social. Esse cruzamento não traz risco de informações.
vai facilitar, na verdade, os processos que decorrem de legislação, e a autuação que acontecerá com o E-Social será a mesma que ocorreria sob uma fiscalização. Então, aqui não estamos falando de uma entidade fiscalizadora, de uma ferramenta de autuação. O E-Social ele vai facilitar a entidades fiscalizadoras a perceberem inconsistências dentro das empresas para, de fato, emitir aquela autuação. Então, é a mesma questão que se a empresa de vocês recebesse uma fiscalização. Só que agora com o E-Social isso fica mais fácil e mais claro para se perceber quais são as inconsistências dentro da empresa. É importante ressaltar que o E-Social não altera a legislação de segurança e saúde ocupacional, mas é uma forma de verificar a prática dessas legislações nas empresas, pois essa padronização permite a checagem online, rápida e simples desses dados, sem necessidade da fiscalização presencial de um auditor fiscal. É bem o que nós falamos agora, né? Então isso de uma certa forma ele facilita a checagem dos dados das empresas de uma forma online, de uma forma full time, em tempo real, não sendo mais necessário somente um auditor fiscal estar dentro da empresa para se perceber qualquer tipo de inconsistência. É verdade que ele simplifica a burocracia, uma vez que as informações são lançadas apenas uma vez no mesmo sistema, e isso simplifica muito. Contudo, o E-Social vai gerar multas pesadas para empresas que não gerar as informações de forma correta ou incoerente com a função e riscos do trabalhador, por exemplo. O que nós estamos falando aqui? Estamos falando nesse primeiro momento de autuações, mas vai ocorrer multas futuramente? Sim. Não se tem um cronograma específico citando uma cronologia de quando vai acontecer o início das multas. Nesse primeiro momento, as empresas que não estão cumprindo os prazos e obrigações pela legislação que o E-Social abrange, elas estão sendo autuadas. Não está tendo custo em cima disso nesse primeiro momento. É praticamente um período de adequação a um novo sistema de, vamos dizer, de mensageria, de troca de informação que é o E-Social. Mas futuramente sim, isso vai implicar em custo de multas, vai onerar as empresas, e é justamente por isso que nós já estamos alinhando esse processo, porque pelas tabelas iniciais de multa que consta no E-Social, as multas mais pesadas estão na quarta fase, que é de SST. Então essa é a importância da gente já ter, de início, um trabalho bem alinhado, conciso e de ciência da empresa, das suas responsabilidades e a nossa responsabilidade perante as empresas também. Aqui a gente traz um pouco, discorrendo sobre o que de fato são os eventos do E-Social referente a SST. Nós não estamos falando que vamos fazer a administração de todos os eventos da empresa. Isso é responsabilidade do RH da empresa ou do contador responsável que representa aquela empresa. Mas existem eventos específicos de SST aos quais nós vamos estar trabalhando e administrando. Aqui eu trago o exemplo dos 3 principais eventos que a gente vai estar administrando junto com vocês. O evento S2210, que é a comunicação de acidente no trabalho, que é a CAT. O evento S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. E o evento S2240, que são as condições ambientais do trabalho, agentes nocivos. Vamos trazer um pouco do conceito, até para vocês entenderem o que nós estamos falando nesses eventos. Começando pela CAT, o evento S2210, por conceito, eu só vou interromper um momentinho para atualizar quem está pedindo para acessar aqui. Ok. Iniciando o conceito do que é o evento S2210, que é a comunicação do acidente de trabalho, que a gente conhece pela CAT, é o evento a ser utilizado para comunicar acidente de trabalho pelo declarante, ainda que não haja afastamento do trabalhador de suas atividades laborais. Estamos falando aqui na CAT, no seu conceito de forma geral, de forma ampla. A CAT, a funcionalidade dela não altera, porém agora ela tem um evento específico para informação. Tá? Pré-requisitos para o envio da CAT. Vocês podem perceber que os pré-requisitos que nós temos aqui são os mesmos eventos para todos os eventos de SST. O pré-requisito do evento da CAT é o mesmo pré-requisito do evento do S2220, monitoramento da saúde do trabalhador, e o mesmo pré-requisito do evento S2240, condições ambientais do trabalho. O que são esses eventos S2190 ou alternativamente o S2200 e o S2300? A gente traz um pouco do conceito, os contadores e alguns RHs com certeza já estão cientes de quais são esses eventos, mas para trazer aqui para o grande grupo quais são eles.
O S2190 é o registro preliminar do trabalhador. Ele trata-se de um evento preliminar contendo informações básicas do contrato, sendo imprescindível complementar as informações da admissão para regularizar o registro do empregado ou o cadastro do trabalhador sem vínculo. Aqui estamos falando basicamente do registro então preliminar do trabalhador. São os primeiros dados informados referente ao vínculo de trabalho com aquela pessoa junto à empresa. O S2200 é o cadastramento inicial do vínculo de admissão e ingresso do trabalhador. Esse evento ele registra a admissão do empregado, contratação do empregador temporário e o ingresso de servidores estatutários. Aqui a gente está falando de fato com o cadastro inicial desse vínculo e admissão do colaborador junto à empresa de vocês. Esse evento, por exemplo, o S2200, ele faz esse cadastro inicial, ou seja, todos os dados do trabalhador estão sendo passados a partir desse momento com vínculo pela empresa. Então, se cria o vínculo empresa-empregado nesse evento, nessa comunicação. Isso é feito pelo contador de vocês, pelo RH, pelo departamento pessoal, enfim, por quem é responsável por esses dados junto à empresa referente à contratação. Aqui eu vou sair um pouquinho da CAT, depois a gente vai discorrer um pouco sobre a CAT, mas só para a gente entender quais são os eventos de fato aqui que nós estamos falando. Eu vou entrar agora no evento S2220, que percebe-se que ele é uma sequência do S2200 que nós estávamos falando agora. O S2220 é o monitoramento da saúde do trabalhador. Como conceito, o evento ele detalha as informações relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador, avaliações clínicas no caso, durante todo o vínculo laboral com o declarante, por trabalhador, bem como os exames complementares aos quais foi submetido com respectivas datas e conclusões. O que nós estamos falando aqui? Basicamente, estamos tratando de medicina ocupacional. Todos os exames clínicos e exames complementares aos quais nós realizamos aqui são informados a partir desse evento S2220. Por que eu estava falando daquele evento preliminar, o S2200? Porque lá numa admissão vai ser feito o cadastro inicial, preliminarmente esses eventos, e posteriormente nós vamos enviar um evento S2220 com a data do evento do ASO, da realização do exame clínico de admissão daquele funcionário. Então, posteriormente ao envio do S2200 por parte da empresa ou contador, nós vamos estar informando com uma data posterior a data do exame de admissão, do exame somente. Porque o monitoramento da saúde do trabalhador, o evento S2220 como um todo, ele contempla todos os exames clínicos e complementares. Tudo isso vai estar sendo informado lá ao E-Social. Eu vou até antecipar um pouco a questão desse evento S2220, que nós estamos falando que nós informamos os exames clínicos e complementares. É uma dúvida que está lá no final da apresentação, são em torno de 20 slides que nós vamos apresentar rápido aqui para vocês, mas lá no final consta uma dúvida que se gerou. Nós vamos informar resultado de exames no E-Social? Não. Houve uma questão entre o Conselho Federal de Medicina e o E-Social, e o E-Social acatou, que essa questão de resultado de exames permanece sendo sigilo entre médico e paciente. Importante também frisar que a gente vai tratar depois das responsabilidades aqui nossa, e um cuidado que nós temos que ter é que nós somos a relação fornecedor-cliente, ou seja, contratante-contratado, mas naquele momento que o funcionário de vocês está com o nosso médico, está realizando um exame complementar, a relação é de paciente-médico. Então é protegido por sigilo médico, e esse evento S2220 ele não vai estar informando o resultado do exame, apenas a data de realização do exame e a data de realização do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. As informações são somente dos dados do funcionário e as datas de realização, nada mais. Os pré-requisitos então são os mesmos e entramos no prazo de envio. O prazo de envio do evento S2220, tanto quanto o S2240, que é o próximo que nós vamos conversar, ele é até o 15º dia útil do mês subsequente. Ou seja, todos os eventos gerados de S2220 e S2240, do dia 10 de janeiro que se inicia esse ciclo até o final do mês, até o dia 31 de janeiro, pode ser informado até o dia 15 de fevereiro. Mas depois, mais para frente, nós vamos tratar sobre prazos, que nós vamos estar tratando sobre as inconsistências geradas pelos eventos, justamente para nós termos tempo hábil de comunicar até o dia 15, está com tudo perfeitamente informado, sem inconsistência, todos os dados consistentes no portal da E-Social, justamente para que não ocorra autuação junto à empresa. Então o S2220 ele tem esse prazo de 15 dias úteis, 15 dias do mês subsequente para envio.
assim como a CAT que nós conversamos anteriormente, ela permanece com um prazo de 24 horas, que é de ciência das empresas, exceto feriados nacionais e fim de semana, que se conta daí 24 horas ao próximo dia útil a informação, e caso de óbito, a comunicação precisa ser imediata, né, para comunicar o óbito de algum funcionário referente a acidente do trabalho. Entramos então no evento S2240, que são as condições ambientais do trabalho e agentes nocivos, como conceito. Esse evento é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho pelo declarante, indicando as condições de prestação de serviços pelo trabalhador, bem como para informar a exposição aos fatores de risco e o exercício das atividades descrito na tabela 24, fatores de risco e atividades, aposentadoria especial do E-Social. O que nós estamos falando aqui? Agentes nocivos, riscos, todas essas informações são constantes nos laudos técnicos que nós prestamos para vocês, que nós montamos junto com vocês, e essas informações então são retiradas dos laudos técnicos e informados pelo evento S2240. Depois nós vamos conversar um pouco, porque gera um pouco de confusão o evento S2240. A primeira impressão que se dá é que, como o laudo ele tem validade de 1 ano, que esse evento vai ser enviado apenas anualmente. E não é bem assim que vai funcionar o evento S2240. Ele é um evento amplo e que em algumas empresas, nós vamos depois tratar pontualmente sobre isso, algumas empresas vai ser necessário inclusive o envio dele mensal. Depois nós vamos explicar o porquê, tá? O pré-requisito dele é o mesmo que nós falamos de todos os outros eventos, é o evento S2190, o 2200 e o 2300, e o prazo de envio o mesmo do evento anterior que nós falamos, que é 15 dias do mês posterior à data de realização deste evento, tá? Aqui nós trouxemos um conceito basicamente genérico, é um resumo de todo esse evento, mas somente para ilustrar e vocês entenderem quais eventos são de SST que nós vamos estar transmitindo ou gerando aqui para as empresas de vocês, tá? É em cima desse trabalho aqui que a gente vai estar iniciando o E-Social junto às empresas de vocês. Pessoal, lembrando que dúvidas, por favor, já registrem lá no chat, que depois a gente vai estar compilando todos os questionamentos e respondendo para o grande grupo, porque muitas vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de todos, então a gente quer conversar com todos vocês sobre isso, tá? Aqui, só para tirar a dúvida referente a quem está obrigado a enviar os eventos do E-Social, essas informações elas são constantes no manual de orientação do E-Social. Depois nós vamos passar inclusive o link a qual vocês podem baixar, acessar esse manual. Basicamente todos os empregadores, aqui a gente vai ler rapidinho o conceito para não se estender, mas o evento S2240, por exemplo, quem é obrigado a estar informando esses eventos de E-Social? O empregador, cooperativa, sindicato de trabalhadores avulsos, órgãos públicos, enfim, todos que tenham empregados e servidores vinculados ao regime geral de previdência social. E evento S2220, o empregado, cooperativa, gestor de mão de obra, sindicato, todos que tenham seus empregados contratados pelo regime CLT. Basicamente nós estamos falando aqui de todos vocês empregadores, né? Então só para trazer para vocês ilustrar o que consta no manual de orientação do E-Social, a obrigatoriedade de quem de fato é obrigado a informar esses eventos de SST no E-Social. Basicamente todas as empresas que nós estamos conversando nessa reunião. Aqui é para tirar uma dúvida referente a treinamentos. Isso chegou até nós acabamos incluindo na reunião essa pauta justamente para nós tratarmos essa questão. O treinamento do E-Social, ele existia um evento específico que era o S2245. O título dele era Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras Anotações. Todos acompanharam que o E-Social ele passou por uma simplificação por esse governo, né? Então, nós tratamos como um novo E-Social, basicamente esse layout simplificado que nós estamos iniciando o trabalho agora. Muitos eventos foram excluídos e o evento de treinamentos, que antes era específico, foi excluído também, mas não deixou de ser obrigatória a informação e a gente só vai tratar rapidinho sobre isso, tá? Treinamentos aqui, só para todos entenderem, estamos falando de treinamentos de NRs, como NR35, trabalho em altura, NR33, espaço confinado, NR05, CIPA, enfim, todas as NRs necessárias que são recomendadas nos laudos técnicos para que os funcionários de vocês são obrigatórios a fazer para desempenhar aquela função, tá? Então, basicamente, no processo de simplificação do novo E-Social, foi excluído o evento S2245. Mas, apesar dessa exclusão ter ocorrido,
A tabela de treinamentos continua existindo, sendo apenas modificada. Tá? Nós tivemos eu estou lendo aqui no celular, eu só vou passar rapidinho aqui para vocês uma dúvida da Kelly Rosa. O envio para a Receita será por vocês? Kelly, na verdade o envio dos eventos que são relacionados ao e-social, que são aqueles que nós discorremos agora, vão ser feitos por nós, tá? Então as entidades como Receita Federal, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, todos eles estão cruzados as informações junto ao e-social e aqueles eventos ali nós vamos estar informando para vocês, tá? Especificamente aqueles eventos. Caso tenha ficado alguma dúvida referente aos dados de fato que são constantes nesses eventos, pode deixar o teu contato ali no chat que a gente entra em contato contigo e a gente tira bem a tua dúvida referente a essa questão, tá bom? Então, voltando aqui ao evento S2245, ele deixou de existir o evento, mas a informação não deixou de existir. O que era antes a tabela 29 dentro do e-social, os treinamentos passam a fazer parte da tabela 28. Essas modificações que foram realizadas já devem ser aplicadas no dia a dia das empresas para evitar problemas com o novo e-social. O que nós estamos falando aqui? A gente lembra o RH, enfim, contadores, os responsáveis pelo envio dos eventos S2200 e S2206, que essas informações vão estar constantes lá. Então, os treinamentos eles vão ser informados nos eventos S2200, que é o cadastramento inicial do vínculo e admissão, que nós tratamos anteriormente, e o S2206, que é a alteração de contrato de trabalho. Nesses eventos aqui vão ter que ser informado quais são os treinamentos recomendados ou obrigatórios para o desempenho da função daquele trabalhador. Nós vamos passar agora só um exemplo depois aonde se encontra essa recomendação, essa obrigatoriedade de treinamentos dentro dos nossos laudos técnicos. Então, de tal maneira é importante passar essa informação ao RH. Para garantir que todas as regras do novo e-social sejam cumpridas, as informações estarão constantes nos laudos técnicos. Se estiverem com dúvidas, entre em contato com a saúde ocupacional. Se vocês não conseguirem localizar essas informações dentro do laudo técnico de vocês, entre em contato conosco que a nossa equipe vai estar dando suporte para vocês, porque justamente naqueles eventos que não são da nossa responsabilidade a transmissão, é que vai ser necessária a informação desses eventos, desses treinamentos. Então, se a empresa não tem essa informação ou não conseguiu localizar, entre em contato conosco que nós vamos estar dando suporte para vocês. Aqui somente estamos ilustrando um trecho do nosso laudo, do nosso PPRA, onde consta a recomendação de um treinamento de NR35 para essa função específica. Então isso vai estar constante nos nossos laudos, vocês vão ter acesso a essa informação, mas ratifico e deixo isso bem reforçado. Dúvidas referente a isso, entrem em contato conosco. Não é um evento administrado por nós, mas de alguma forma também é a nossa responsabilidade estar dando um apoio para vocês, justamente para esses eventos preliminares estarem sendo informados e transmitidos da forma correta. Em 2022 nós vamos criar um cronograma fixo de treinamentos. Em fevereiro, a princípio, nós já vamos estar postando nos nossos perfis esse cronograma justamente para a empresa de vocês terem esse retorno. Então, se um funcionário, por exemplo, nesse exemplo, precisar de um treinamento de NR35, que é trabalho em altura, nós vamos ter um cronograma para a realização desse treinamento, para vocês justamente estarem cumprindo o que de fato exige a legislação, tá? Aqui nós vamos estar trocando um pouco de assunto. Dúvidas, por favor, vão colocando ali no chat, que depois a gente vai conversando ou lá no final, ou se for pontual que nós estamos conversando, a gente interrompe para conversar um pouquinho aqui, tá bom? Aqui nós entramos, então, na transmissão e procuração. Aqui, basicamente, é esse início de acordo que nós precisamos de retorno das empresas de vocês. Então, para que nós possamos estar realizando o fluxo de envio de arquivos XML, precisamos de uma definição preliminar da empresa de vocês. Nós temos duas opções de contrato que nós vamos estar aditivando com vocês. Nós temos duas opções de gerenciamento desses eventos junto às empresas de vocês. Os conceitos que nós colocamos é geração e transmissão e o porquê disso. A geração do arquivo XML é basicamente nós gerarmos esse arquivo e encaminharmos para a empresa.
Empresa que possui toda a operação centralizada no seu RH, por exemplo, pode centralizar o envio dos eventos, a transmissão dos eventos ao portal do E-Social e receber somente os arquivos que nós geramos destes nossos eventos e a empresa mesmo se responsabilizar pela transmissão e retorno desses envios e tratar essas inconsistências diretamente junto ao portal do E-Social. E nós temos também a possibilidade de nós estarmos transmitindo diretamente esses eventos para as empresas junto ao portal do E-Social. Essa transmissão ela é feita direta, nós geramos o arquivo XML, transmitimos o arquivo para o portal do E-Social, recebemos o retorno da consistência ou inconsistência e em caso de inconsistência tratamos essas informações junto às empresas de vocês. Lembrando que eu falei lá no início da apresentação, isso não implica em custo nenhum para a empresa, essa operação nós estamos assumindo a responsabilidade juntamente com vocês. E se a empresa optar pela transmissão direta por nós estarmos transmitindo aqueles eventos de SST para a empresa, nós precisamos de uma procuração eletrônica para isso e nós pedimos o prazo até o dia 14 de janeiro para que chegue no final do mês nós estejamos com toda a documentação ok, procuração ok, para a gente poder transmitir essas informações para a empresa. Então, as duas opções é a transmissão, nós transmitirmos para vocês esses eventos ou nós apenas gerarmos esses arquivos XML e encaminharmos para a empresa de vocês e a empresa se responsabilizar pelo envio e recebimento de retorno junto ao portal do E-Social. Isso para nós não difere em relação aos valores de contrato, podemos assumir toda a operação mediante a transmissão, mas volto a falar que se for transmissão nós precisamos de uma procuração eletrônica, tá? Então, peço que vocês assumam essa responsabilidade de até o dia 14 de janeiro estar nos retornando o posicionamento, se vocês querem que nós apenas geramos os arquivos ou transmitimos esses arquivos para vocês. Se transmitir até o dia 14, mande, por favor, a procuração eletrônica. A procuração eletrônica, nós recomendamos a procuração pelo portal do ECAC. O RH de vocês ou o contador de vocês tem acesso ao portal do ECAC e precisamos de uma procuração específica apenas para o grupo SST. Dúvidas que geraram em relação à certificação digital. Nós não vamos trabalhar com certificado digital modelo A1, tampouco modelo A3, tá? Porque o certificado digital, na verdade, ele tem uma alçada um pouco maior, ele valida informações de documentos fiscais, ele pode emitir nota fiscal, emitir inclusive procurações negativas dessa empresa. Então, nós não vamos estar recebendo essa certificação digital, até porque nós não temos essa necessidade e é uma maior segurança que nós temos na operação e uma maior segurança que nós damos justamente para a empresa de vocês. Então, nós vamos trabalhar apenas com a procuração eletrônica e a nossa transmissão, falo agora aos contadores que têm um pouco mais de vivência, a transmissão que nós vamos realizar é mediante o nosso certificado digital do HCB, do hospital, e não da empresa. Então, nós vamos ter o nosso certificado digital para transmitir e a procuração da empresa para nos passar esse retorno, tá? Serão confeccionados aditivos aos contratos das empresas, constando a responsabilidade e prazos estabelecidos para que ocorra o fluxo correto das informações. Esse nós vamos entrar um pouquinho ali nas cláusulas, é rápido, mas somente para vocês entenderem quais são esses aditivos que nós vamos estar fazendo junto a vocês, tá? Todas as empresas vão receber esse aditivo para a gente deixar isso documentado e bem alinhado com todos. Eu só vou trazer um exemplo antes aqui, para garantirmos que a agenda de atendimentos não comprometa o fluxo correto de registros. Vamos receber demanda até às 16 horas para agendamento de atendimentos ao dia posterior. Isso aqui é um exemplo de acordo que nós vamos estar fazendo também junto a esse aditivo e com a empresa de vocês, justamente para garantir a operação e que a empresa consiga cumprir os prazos estabelecidos dentro dos eventos. Usei aquele exemplo da admissão, por exemplo, que necessita de um evento preliminar, que é o S2200, que não é encaminhado por nós, é responsabilidade da empresa ou do contador, e posteriormente, com data posterior, enviamos o evento S2220, que é a data de realização do ASO de admissão. Então existe um fluxo dentro de alguns eventos. A admissão, ela possui uma cronologia dentro desses eventos. Ela necessita de eventos preliminares após enviamos o evento da realização do exame. Então, para que se consiga ter esse fluxo correto dessa operação dentro da nossa assessoria, nós vamos estar recebendo até às 16 horas agendamentos para exames ao dia posterior.
Após as 16 horas, isso vai ficar somente para a próxima data. Vou usar exemplo. Numa segunda-feira, a gente vai receber a demanda das empresas de vocês até as 16 horas, para atendimento na terça-feira. Se chegar às 17 horas, 16h30, nós vamos deixar esse agendamento para quarta-feira, justamente para resguardar atendimento a todas as empresas que precisem estar cumprindo esses prazos de eventos do E-Social. Então a gente está organizando a nossa operação aqui para garantir a agenda e que nenhuma empresa tenha um impacto por falta de atendimento. Nós vamos garantir esse atendimento para vocês mediante acordo de horários pré-estabelecidos. Tá? Todo exame complementar ele deve ser realizado antes e após o recebimento dos resultados, que podem chegar até 5 dias úteis, será realizado o ASO. O que nós estamos chamando a atenção aqui da empresa? Quando for realizar uma admissão de um funcionário, prestem atenção no PCMSO de vocês. Lá nesse laudo técnico, o médico do trabalho deixa claro e explícito que para determinados cargos e funções dentro dos seus respectivos setores, cada cargo e função ele necessita na data de admissão exames complementares ou não. Mas vamos usar exemplo, admissão com exames laboratoriais de ácido, por exemplo, onde o resultado pode levar até 5 dias úteis para chegar até nós. Essa análise clínica, essa análise laboratorial, ela é encaminhada para fora do estado. Temos tempo hábil aqui para chegar ao retorno e o médico precisa ter o retorno desses exames complementares justamente para garantir a aptidão daquele funcionário iniciar a sua atividade junto à empresa. Nós aqui, digo por experiência, nós recebemos e entendemos a situação da empresa, mas agora nós estamos acertando esse processo justamente para proteger a empresa de vocês. Não adianta nós recebermos essa demanda e dizer que precisamos do resultado para amanhã. Muitas vezes não depende de nós, depende de fatores externos, de laudos que precisam de retorno, precisam ser laudados os exames, e nós recebemos esse retorno para o nosso médico do trabalho analisar e passar o retorno do ASO para vocês. Então isso vai estar sendo firmado em contrato justamente para proteger a operação de vocês e garantir que os funcionários de vocês tenham a aptidão para desenvolver o trabalho de vocês. Então nosso agendamento vai estar sendo realizado até às 16 horas, justamente para garantir que a agenda ocorra da forma correta e caso seja necessário exame complementar, que se preste atenção, quando for fazer a contratação, leia-se no PCMSO quais são os exames necessários e se tiver dúvida referente ao prazo de retorno, entre em contato. Eu usei um exemplo aqui, já jogando o pior cenário possível, vamos dizer assim, um exame que se demore 5 dias para retornar. Mas a maioria dos exames que nós temos é de no máximo 2 dias úteis para retorno ou até menos de 24 horas. Então muitas vezes a gente consegue realizar os exames complementares um dia e o funcionário de vocês vai estar retornando no próximo dia para a realização do exame clínico, tá ok? Rangel, a tua dúvida é referente ao que seriam os arquivos XML, tá? Eu vou trazer um pouquinho a tua dúvida, até porque pode ser a dúvida de mais pessoas. O XML ele é uma extensão de arquivo, tá? Assim como se a gente abrir, por exemplo, essa apresentação eu estou apresentando para vocês no modelo PDF. Então o XML ele é quase que um arquivo de bloco de texto, ele vai no layout dele, vão várias linhas de informação, e isso é importado para dentro do portal do E-Social. Dentro do portal são retiradas todas as informações. Nesse arquivo vai todas as informações que é obrigatória naquele evento. Por exemplo, nós estamos falando aqui agora, nesse exato momento, de exames clínicos e complementares dentro do nosso ambulatório, dentro da medicina ocupacional. Toda vez que o funcionário realizar um exame, ele gera um arquivo XML. Ele vai gerar como se fosse um arquivinho de bloco de notas, com todas as informações pertinentes àquele atendimento. Então, como nós falamos anteriormente, não vai o resultado do exame, vai somente a data do exame. Vamos supor que na tua empresa tu contratou um funcionário. Nós realizamos os exames desse teu funcionário. Vai ser gerado um evento S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, com todos os dados, sendo nome, CPF e data de realização dos exames do teu funcionário. Isso vai estar sendo encaminhado lá ao portal do E-Social e ele vai receber a informação, então, de fato, que aqueles exames foram realizados. Tá? O arquivo XML nada mais é do que um arquivo de texto
constando todas as informações pertinentes àquele evento que nós estamos gerando, tá? Ele é somente a extensão do arquivo. Essa é a definição do arquivo XML. Sabrina, como será o processo da admissão, já que a princípio não teremos ainda o código no e-social? Eu já vou falar sobre isso lá no final, Sabrina, essa é uma dúvida bastante pertinente, tá? O processo da admissão, na verdade, é um dos processos que mais geram dúvidas, porque justamente eles decorrem de eventos preliminares, é uma sequência. Então, justamente a gente vai estar decorrendo um pouquinho mais sobre a tua dúvida, mas é bastante importante esse teu questionamento, tá? Pessoal, aqui então, só para a gente passar adiante, já estamos indo para o final da nossa apresentação. Fica o compromisso da empresa de vocês estar se posicionando em relação à geração ou transmissão de arquivos pela nossa assessoria. Retornem isso até o dia 14 e se for transmissão, lembrando que precisamos da procuração eletrônica para grupo de SST, tá bom? Entramos aqui só para a gente encerrar a nossa apresentação no aditivo de contrato. Basicamente, nesse aditivo, nós estamos fazendo acordos junto à empresa de vocês, tá? Aqui consta o primeiro acordo, praticamente estamos falando de LGPD. Acordo de processamento de dados pessoais. Aqui nesse primeiro parágrafo, estamos falando da nossa obrigação perante a empresa de vocês. Se a gente for, eu posso ler aqui, mas entrando no conceito do que eu estou falando nesse primeiro parágrafo, manter sempre atualizados os prontuários dos usuários e o arquivo médico em questão, parte constante do serviço de saúde ocupacional. Aqui nós estamos falando basicamente de como nós tratamos as informações do prontuário médico dos funcionários de vocês junto ao nosso sistema. Só um momentinho. Nós temos diretrizes de LGPD que nós tratamos internamente. Por exemplo, usuários com perfis administrativos não têm acesso a usuários de perfis médicos. Nós não temos informações médicas. São diretrizes de LGPD que nós assumimos o compromisso junto à empresa de vocês justamente para garantir o sigilo nas informações, tá? Certo, Sabrina, já vou te responder ali referente aos laudos também, porque isso é uma das dúvidas, é um dos esclarecimentos que nós vamos fazer lá no final da apresentação. Nós temos um slide justamente tratando sobre essa tua dúvida, e caso eu não consiga responder pontualmente a tua dúvida referente aos laudos, me chama a atenção de novo aqui no chat que eu vou estar discorrendo mais sobre a tua dúvida pontualmente, tá bom? Então aqui são somente as obrigações nossas. Passando a obrigação de vocês, basicamente a gente fala sobre a mesma questão, que a empresa de vocês também garante a confidencialidade dos dados dos funcionários de vocês, lembrando que os dados são sensíveis e isso é constante numa lei sobre esse tratamento de dados, que é a LGPD. A gente não vai entrar muito na LGPD para a gente não se estender, não é o foco da reunião, mas é importante frisar que a gente está tratando sobre isso, tá? Daniela Dias da Silva. Minha dúvida é exatamente isso, os exames. Somos notificados para que seja feito o exame dos empregados novos em 6 meses, por exemplo. O sistema de vocês será ajustado para esta notificação, pois fui notificada até mesmo para os empregados que deveriam fazer apenas 1 ano e não em 6 meses. Daniela, vou passar daqui a pouquinho das obrigações que nós vamos tratar nesse aditivo, como nós vamos estar tratando essas convocações junto à empresa de vocês, até porque essa é a tua dúvida, ela é pertinente. Nós tratamos ela inclusive em contrato, justamente porque o evento S2220, eu vou antecipar um pouquinho, mas ele trata também sobre a data dos exames periódicos. Isso também pode implicar em autuação para a empresa. Então nós colocamos aqui a nossa responsabilidade em estar convocando os funcionários de vocês, tá? Vou tratar sobre isso daqui a pouco, mas se ficar dúvida também me manda ali no chat, tá? Que daí a gente vai conversando mais pontualmente. E finalizando essa parte de LGPD, as partes obrigam-se e garantem que seus colaboradores, administradores, terceiros e prepostos tratem confidencialmente todos os documentos, dados pessoais e informações que lhe forem fornecidos em virtude dos serviços contratados. Estamos falando aqui que basicamente ambas as partes vamos tratar da forma correta os dados, justamente como a LGPD exige, tá? O compartilhamento de dados, a contratada irá transferir dados referente à contratante
e dados pessoais dos funcionários da contratante, tratados em razão da presente relação contratual referente à LGPD e necessidade de informações junto aos eventos de SST ao E-Social. Aqui nós estamos dizendo que, nesse caso nós vamos transmitir os dados para vocês junto ao portal do E-Social, nós estamos deixando claro que a transmissão de dados é exclusivamente para cumprimento dos eventos exigidos no E-Social. De nenhuma outra forma nós vamos estar transmitindo ou externalizando os dados dos funcionários de vocês. Estamos garantindo aqui justamente a segurança das informações e que somente as informações saem da saúde ocupacional para a informação dos eventos junto ao portal do E-Social e para nenhum outro fim, tá bom? Aqui nós entramos então no aditivo, no que diz relativo ao acordo de responsabilidades e prazos de envio de dados, e agora a gente vai tratar um pouquinho também sobre a convocação lá que a Daniela nos questionou, tá? Só para a gente iniciar, nós vamos tratar como incidente qualquer descumprimento de prazo estabelecido nesse acordo. Então vamos se dizer que nós recebemos uma demanda para agendamento com urgência para um exame para a data de amanhã. E essa solicitação chegou para nós aqui às 18 horas. É um incidente, porque pode ser que ocorra algum problema desse exame não ser realizado amanhã, mas nós não tivemos tempo hábil de fazer esse agendamento com antecedência e passou daquele acordo das 16 horas. Isso é um incidente. Nós temos que registrar que isso pode ocasionar uma autuação. Estou falando um exemplo mais simples, mas pode ser outros exemplos, e que esse incidente possa estar ocasionando algum problema futuro, mas nós inicialmente tratamos com a empresa que deveriam ser respeitados esses prazos, justamente para que isso não ocorra. Então, caso ocorra algum desacordo do que nós estamos falando aqui nesse aditivo, nós vamos tratar como incidente e essa informação do incidente vai ser comunicada à empresa de vocês. Canal de comunicação. A comunicação efetiva e oficial para qualquer agendamento, envio de dados ou solicitação de correções, no caso de eventos, deve ser realizada através dos e-mails, sendo o e-mail empresarial@hcb.com.br, que vocês já estão habituados, ele é um canal exclusivo para agendamento de exames. Depois eu vou mostrar a ficha de agendamento que nós tivemos que alterar um pouquinho justamente para respeitar os dados obrigatórios nos eventos do E-Social, mas nós temos essa ficha nova que ela precisa ser encaminhada para nós em alguns casos de agendamento, vou explicar um pouco depois. Mas para agendamento de exames é somente para esse e-mail. E para eventos do E-Social, quando houver alguma inconsistência, ou para aquela empresa que optar apenas nós vamos apenas gerar o evento e vamos encaminhar para a empresa transmitir. Nós vamos fazer todo esse fluxo pelo e-mail eventos.sst@hcb.com.br, que ele é um canal exclusivo para troca de informações e dados referente aos eventos. Por que nós estamos tratando canais oficiais e exclusivos para cada tipo de demanda? Justamente para proteger os dados e informações dos funcionários de vocês. Aqui nós temos colaboradores específicos para acesso a cada tipo de e-mail, são nossos controles internos, as nossas diretrizes de LGPD, justamente para proteger as informações de vocês e justamente para a empresa também ter uma referência melhor. Porque nós temos outros canais de comunicação para facilitar a nossa conversa do dia a dia, que é o WhatsApp, o telefone, enfim, são contatos mais informais. Mas para registro dessas informações, esses canais são exclusivos, tá? Volto a falar que o agendamento de exames ele passa a ser até às 16 horas do dia anterior ao atendimento. Após esse horário, o retorno ocorrerá apenas no dia posterior, tá? Das obrigações da contratada, passa a ser as nossas obrigações. Aqui eu estou citando um exemplo para empresas que nós formos fazer a transmissão dos eventos direto ao portal do E-Social, tá? A contratada fará a transmissão de eventos para a contratante. Para isso, a contratante se prontifica a fornecer procuração eletrônica contratada e emissão através pelo portal do ECAC, Grupo SST. Como nós falamos, até o dia 14 de janeiro pedimos esse retorno e essa procuração. Aqui, nós falamos lá nos prazos de cada evento, lá no início da apresentação, nós temos até o 15º dia do mês subsequente para retorno das inconsistências. Mas aqui nós vamos estar assumindo compromissos com vocês diferentes, justamente para se existir tempo hábil de tratamento e correção das informações para que se chegue no 15º dia do mês subsequente com tudo conforme se exige lá nos eventos, tá? Então, no primeiro dia útil do mês subsequente, ou seja, passando janeiro, no primeiro dia útil de fevereiro, a contratada comunicará à contratante sobre as inconsistências nos eventos do E-Social,
para que sejam providenciados devidos ajustes ou comunicação correta de dados para correção em tempo hábil. Ou seja, passou o mês, nós vamos mandar para a empresa de vocês todas as inconsistências constantes nos nossos eventos, para que as informações inconsistentes sejam trabalhadas. Então nós precisamos, por exemplo, um CPF está errado, uma matrícula está errada, nós precisamos tratar essa informação, corrigir essa informação para enviar novamente ao portal do social e deixar esse dado consistente com a informação que já havia chegado ao portal do social dos eventos preliminares e que não estão batendo com as nossas informações, tá? Convocação. Aqui entramos na dúvida da Daniela. A contratada realizará convocação para a realização dos exames complementares da contratante, com antecedência através de e-mail, através do e-mail que nós temos lá inicialmente já alinhado com vocês. Caso vocês não estejam recebendo as convocações, entrem em contato o mais rápido possível conosco, digam a qual e-mail vocês querem que seja informado essa convocação, que nós vamos alterar no nosso sistema. O nosso sistema ele gera essas convocações de forma automática, tá? Com até 30 dias de antecedência. Então, em 30 dias nós vamos estar convocando os funcionários com 30 dias de antecedência. Vamos supor que ele precise um atendimento lá em março, 30 dias antes, em fevereiro, nós já vamos estar informando a empresa de vocês que aquele funcionário precisa estar realizando em até 30 dias o exame periódico dele. Caso não ocorra retorno em até 15 dias referente à convocação, a contratada notificará a contratante. Nós, contratada, vamos notificar a empresa de vocês para a necessidade da realização dos exames, em cumprimento aos artigos da CLT, regulamentado pela NR7 do Ministério do Trabalho. Ou seja, os exames periódicos eles são regulamentados, eles fazem parte do artigo de CLT, e se a empresa não cumprir periodicamente esses exames, ela é autuada também. Então isso vai ser mais fácil de se autuar justamente pelo cruzamento de dados e não vai haver essa informação desse exame periódico. Mediante isso, pode ocorrer a autuação para a empresa. O nosso papel aqui vai ser estar convocando, e quando não houver retorno das empresas, nós vamos notificar aquela empresa da necessidade da realização daquele exame periódico justamente para cumprir essa legislação, tá? Então eu acredito, Daniela, que aqui eu esteja respondendo a tua pergunta, mas caso tenha ficado dúvidas referente à convocação, por favor, retorna no chat ali que a gente vai conversar ali no final, tá? Sabrina, eu acho que eu estou respondendo o teu questionamento aqui, referente à convocação, né? Se acaso não ocorrer retorno, nós vamos notificar, e caso a empresa não cumpra, pode vir uma autuação para a empresa referente ao não cumprimento desse prazo, tá? Sabrina, eu vou responder depois aqui o teu questionamento, tá? Referente ao passo a passo que tu está nos solicitando, tá bom? Aqui no final eu vou discorrer um pouquinho sobre ele. Aqui só para a gente complementar então, finalizando, a troca de função, aqui nós estamos chamando a atenção da empresa para algumas funções importantes que sejam comunicadas para nós. A cada troca de função de um funcionário, a contratante deve consultar e informar com antecedência a contratada, no caso nós, para a realização do ato de troca de função e a alteração dos laudos técnicos quando houver necessidade. O que acontece? Se um funcionário está trocando de atividade, possivelmente ele está alterando o risco a qual ele vai estar exposto. Isso advém da necessidade de um ato de troca de função para análise da aptidão dele ou não para essa nova função dele. Quando houver essa substituição, além do envio do evento S2220, que é o monitoramento da saúde, que são os exames que ele vai realizar, vai também ser necessário o envio do evento S2240. Lá no início nós falamos, gera um pouco de dúvida, ele vai ser anual? Não. Toda vez que houver a alteração de risco de um funcionário, é obrigatório o envio do evento S2240 para informar quais os novos riscos aos quais ele está exposto, baseado nas informações que nós temos no nosso laudo técnico. Então, sempre que houver uma troca de função dentro da empresa de vocês, nos comuniquem com antecedência para nós analisarmos caso a caso se há necessidade da realização do ASO e se há necessidade da gente estar registrando isso justamente para informar o evento S2240, tá? Então, essas trocas de funções nos mantenham sempre informados, tá?
Quando houver a necessidade da criação de um novo cargo, setor ou função, a contratante, ou seja, a empresa de vocês, deve informar com antecedência a contratada, para que seja realizada análise e medições, se necessário, para a posterior retificação dos laudos técnicos. Vou usar exemplo aqui a criação de um novo setor, muitas vezes até trocando o próprio ambiente desse setor. Pode ser necessário novas medições e análise do técnico. Muitas vezes o técnico de segurança precisa ir até a empresa, entender em qual ambiente está esse setor, esse novo setor da empresa, quais são as atividades que vão constar nele e quais são os riscos que vai estar exposto a essas novas atividades. Pode ser que seja necessário novas medições, como uma dosimetria para verificar ruídos dentro desse novo ambiente, enfim. Pode ser que uma simples troca de vocês ou uma criação de um setor tenha necessidade desse trabalho e alteração no laudo técnico. Isso vai discorrer de hora técnica, o técnico vai precisar ir dentro da empresa de vocês e possivelmente vamos estar enviando o evento S2240 para informar a alteração no laudo técnico de vocês, tá? Então toda e qualquer alteração, como nós falamos anteriormente, ou seja da função do funcionário, ou seja de uma troca de setor, cargo, função, um novo ambiente, um novo setor dentro da empresa de vocês, nos comuniquem com antecedência para nós verificarmos a necessidade de retificação dos laudos técnicos. Isso discorre de um evento a ser enviado também. É muito importante para a gente manter sempre atualizadas as informações de vocês junto ao E-Social. Quando realizados exames complementares, deverá ser respeitados os prazos para retorno do resultado dos exames, não cabendo à contratada antecipar qualquer exame devido a urgências impostas pela contratante. Já conversamos aqui, mas aqui nós apenas ratificamos, né, que nós dependemos muitas vezes de exames complementares e não existe a possibilidade de nós anteciparmos a realização de um exame. A empresa vai precisar se programar justamente para se antecipar esse prazo necessário para a realização do exame admissional. A empresa pode e deve fazer isso consultando o seu PCMSO. Se vocês tiverem dúvida de como, lá dentro do PCMSO, como chegar na informação, quais são os exames complementares necessários para a admissão daquele funcionário, se é que existe algum exame complementar necessário, entre em contato conosco que nós vamos passar a orientação de como fazer essa busca, tá? Deve retornar e cumprir as convocações para a realização de exames periódicos realizados pela contratada. Caso não ocorra retorno às convocações realizadas, é de única e exclusiva responsabilidade da contratante toda e qualquer sanção ou multa pela infração aos artigos da CLT. Estamos falando aqui que nós vamos convocar a empresa, que nós vamos notificar a empresa para a realização daquele exame periódico. Se não houver retorno por parte da empresa, a responsabilidade é claro que é da empresa, porque é isso que diz a legislação. Apesar de nós sermos assessoria, nós vamos estar assessorando vocês e comunicando vocês da necessidade da realização daquele exame. Mas se faça cumprir, porque isso agora no E-Social vai ser muito mais fácil entender no cruzamento de informações quando não for cumprido algum prazo estabelecido, tá? Da precificação e cobrança de serviços extras. Bom, aqui a gente entra na questão de precificação. Justamente eu estava falando uma questão ali de um técnico de segurança precisar ir até a empresa fazer uma medição nova ou uma nova análise. É importante frisar nesse início que nós não estamos cobrando nenhum adicional pela gestão ocupacional, o que envolve processo de convocação, fluxo de envios de dados e transmissão ao E-Social. Então todas essas operações são nossas, então a gente não está de alguma forma onerando as empresas. Porém, demandas que despendam de hora técnica precisamos especificar para nós não assumirmos todo o custo da operação também sozinhos, né? Então, por exemplo, o que pode ser acrescido de valores justamente para cumprir esses novos prazos, essas funcionalidades que vão precisar ser comunicadas ao E-Social. Serão acrescidos valores a serviços não constantes no anexo 1 do contrato que a gente firmou com vocês. Lá naquele contrato junto às empresas, no anexo 1 desse contrato, constam todos os serviços constantes no nosso contrato. Então, esse serviço que nós estamos falando é o que não consta naquele anexo. No que tange a demandas extras, não programadas, mas necessárias ao cumprimento ao conjunto de normas previdenciárias de SST e ao decreto 8.773 de 2014, aqui nós estamos falando da legislação do E-Social. Então, valores acrescidos na tabela de precificação da nossa tabela serão: taxa de não comparecimento de funcionário aos exames. Nós estamos justamente protegendo a nossa agenda
dizendo que se nos encaminhar a demanda até as 16 horas, é nossa obrigação atender o funcionário de vocês no dia posterior ao agendamento, para justamente nós protegermos isso. Acontece muito de agendar conosco e o funcionário não comparecer. Então nós vamos estar cobrando 50% do valor do ASO estabelecido com vocês. O nosso ASO hoje está em R$ 41. 50% desse valor vai ser cobrado como uma taxa de não comparecimento. Se até às 16 horas a empresa nos avisar que aquele funcionário porventura não poderá vir, isso não implica em nada. Se nós entrarmos em contato antes com a empresa, pedir o motivo do não comparecimento e a empresa não estar ciente do que aconteceu, porventura aconteceu algo de um acidente, alguma coisa não prevista com esse funcionário, nos informem, porque a gente não vai penalizar a empresa por isso. Nós só queremos justamente proteger a nossa agenda e proteger principalmente a operação de vocês, para que a nossa agenda nunca impacte o andamento do fluxo de atendimento de vocês. A gente quer sempre garantir atendimento para as empresas de vocês. Então, protegendo esses horários, nós vamos estar tarifando empresas que não nos avisarem com antecedência e que é algo que poderia ter sido avisado a nós, tá? Retificação dos laudos. Se for necessário a análise prévia para isso, por exemplo, um técnico fazer uma alteração de um laudo técnico, ser criado um novo setor, alterado a nomenclatura de uma função, e isso discorrer do evento S2240, nós vamos estar precificando. Não estamos falando de valores absurdos, estamos falando de valores de hora técnica, então isso é muito tranquilo da gente sempre negociar com a empresa de vocês. E por histórico, vocês sabem, né, que dentro de todo o tempo, quem está mais tempo conosco, as nossas faturas nunca ocorreram cobranças indevidas, cobranças extras, algo que não estivesse negociado anteriormente com vocês. Esse compromisso segue ratificado com vocês, tá? Preenchimento de CAT, caso a empresa opte por... Só um momento, respondendo aqui. Caso a empresa opte em nós estarmos comunicando a CAT para vocês, o custo disso é 200% do valor do ASO. Então, eu falei R$ 41 o valor do ASO, multiplica-se por 2, é o custo que nós temos para a comunicação da CAT para a empresa. Nós assumimos a responsabilidade da investigação desse caso, nós vamos levantar todas as informações junto à empresa de vocês, a empresa passa as informações para o nosso técnico de segurança, o nosso técnico de segurança valida o CID, que é o diagnóstico do ocorrido, junto com o nosso médico do trabalho, e nós comunicamos a CAT e o evento S2210 para a empresa, tá? Então nós temos hora técnica para isso, nós temos um profissional médico especialista em medicina ocupacional para validar um CID, então nós dependemos dessa operação, precisamos parar profissionais para fazer isso, e isso despende de tempo, então nós vamos estar tarifando, mas temos essa possibilidade de estar informando a CAT junto à empresa, tá? Só para passar para vocês, não é obrigatório essa CAT vir para nós, mas se caso venha, prazos precisam ser respeitados, porque lembrando que a CAT ela tem um prazo de 24 horas para ser comunicada, então nós precisamos respeitar esse prazo de 24 horas, essas informações precisam chegar com antecedência para nós, para que se tenha tempo hábil para essa informação. Isso vai estar constante no aditivo de contrato de vocês também, tá? Aqui o exemplo que eu prometi referente à ficha de agendamento para ser enviado lá para aquele e-mail empresarial@hcb.com.br. Esses dados que estão escuros aqui, um campo um pouco mais escuro, são dados obrigatórios lá no evento do E-Social. Então não é uma burocratização da nossa assessoria, e sim informações que vão ser necessárias para justamente fazer a transmissão ou geração do arquivo daquele evento da forma correta e sem inconsistência para a empresa de vocês. Essa ficha de agendamento ela se torna obrigatória para agendamento de exames admissionais, demissionais, troca de função. Não é obrigatório para exames periódicos, mas se a empresa optar, para nós fica melhor se encaminhar também para exame periódico, porque nesse momento a gente pode aproveitar para verificar se o nosso cadastro está atualizado com os dados corretos do funcionário de vocês. Mas não é obrigatório para periódico. Agora, se for agendar exame admissional, demissional, troca de função, se torna obrigatório o envio dessa ficha para nós, tá? Lembrando que esse material, a ficha, tudo que vocês precisarem, vocês podem nos solicitar ali pelo nosso e-mail. Depois no final eu vou passar novamente nossos contatos e nós fazemos o envio desses materiais para vocês. Aqui para finalizar, eu vou trazer as principais dúvidas que nós recebemos e alguns esclarecimentos que nós vamos fazer somente para encerrar. É preciso ter um sistema para enviar as informações junto ao portal do E-Social? Não.
A empresa ela pode enviar as informações de SST através do portal do e-social, porém é importante ter um sistema de SST adequado com layout, né? Então, o layout do e-social, constantemente ele teve substituições, o nosso sistema ele acompanha essas substituições, mas não necessariamente a empresa precisa ter um sistema ou uma assessoria para isso. Nós deixamos claro que a empresa tem a possibilidade de entrar no portal do e-social e enviar os seus eventos de SST também. Quem é o responsável pelo envio das informações? A própria empresa, porém ela pode permitir que o envio seja feito por uma clínica ou profissional de SST, desde que tenha procuração eletrônica ou um certificado digital. Como nós conversamos anteriormente, nós assumimos a responsabilidade da transmissão, se for a opção da empresa, mediante o OK da empresa, vamos aditivar depois o contrato e o envio da procuração eletrônica para que a gente possa fazer essa transmissão. Caso as informações não sejam enviadas, a empresa pode ser autuada? Conversamos anteriormente. Sim, é importante enfatizar que as multas não são do e-social. As leis já existem atualmente e caso as empresas não cumpram o que é exigido, as normas regulamentadoras, né, vai ocasionar em multas. Então, sim, pode ser autuadas e vai ocorrer multas. Quando é que pode ocasionar essas multas para a empresa? Quando ocorrer a falta de informação, dados inconsistentes, que são aquilo que nós vamos tratar e nós acordamos junto com vocês, enviados fora dos prazos estabelecidos pelas leis. Eu falei lá no início que nós vamos encaminhar no próximo dia útil ou mês subsequente as inconsistências. Dentro do acordo, as empresas precisam retornar em até 48 horas essas informações para nós corrigirmos. Nós temos até o 15º dia útil do mês subsequente para responder, mas nós estreitamos esses prazos justamente para que se haja tempo hábil de tratar todas as informações e lá no dia 15 as informações estejam todas ok. Então, em 48 horas após a empresa receber as inconsistências, em até 48 horas ela tem para nos responder quais são os dados corretos para a gente estar fazendo essas alterações, tá? Verificando aqui algumas questões. Ok. E para finalizar, quais documentos a empresa vai precisar ter para enviar os dados para o e-social? Todos os laudos técnicos e os atestados de saúde ocupacional, que são os ASOs, que nós já tratamos. Porque o PPRA, o PCMSO e o LTCAT precisam ser enviados e atualizados em alguns casos, esses programas, na verdade, eles possuem validade de 1 ano. Se eles não estiverem válidos no mês da entrada do e-social de acordo com o cronograma, é necessário revisá-los para garantir que estejam atendendo às exigências do governo. Isso evitará que sua empresa seja autuada. O que o e-social quer é que os empregados estejam vinculados a seus respectivos ambientes de trabalho, riscos ambientais e suas avaliações, informações previdenciárias a respeito da insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial e se ele precisa usar EPI, entre outras exigências. É isso que o e-social precisa apontar nos eventos de SST. É em qual cargo, qual função o funcionário está alocado, quais são as atividades que ele está executando, qual o ambiente dele, quais são os riscos a quais ele está exposto. Por isso que nós pedimos que qualquer alteração de cargo nos comuniquem, qualquer alteração dentro da função do funcionário, para que isso tudo esteja corretamente informado lá no e-social através dos nossos eventos. E na parte de esclarecimentos, será informado o resultado de exames complementares no e-social? Já falamos lá inicialmente que não, nós não vamos informar, justamente porque o Conselho Federal de Medicina se posicionou contra isso, o e-social acatou, então vai ser informado somente as datas de realização dos exames complementares e do exame clínico, que é o ASO. No e-social, é possível a emissão da CAT parcial? Nem no e-social, nem na CAT Web, tá? Na verdade, essa história ela nunca existiu. Antes existia a possibilidade de abrir e preencher alguns dados e depois preencher o restante, mas isso não será mais possível. O próprio CAT Web já está bloqueado para isso. O que nós chamamos a atenção aqui na CAT, somente para a empresa de vocês, caso vocês forem preencher a CAT, é o seguinte: não preencham de qualquer forma para que depois possa ser retificado. A CAT permanece sendo possível retificar ela, mas não façam isso de uma forma deliberada. Por quê? Anteriormente se registrava a CAT e a retificação da CAT era daquele número mesmo, do mesmo número de CAT. Você apenas iria retificá-la para atualizar as informações. Agora, com o envio do evento S22ESA ao e-social, se torna um pouco diferente. O número da CAT passa a ser o número do protocolo daquele evento enviado ao e-social. Todos os eventos que nós encaminhamos ao portal do e-social, ele gera um número de protocolo. Então, o envio preliminar da CAT ele vai gerar um número de protocolo. Ela segue sendo possível retificar, mas quando for retificada, vai gerar um novo número de protocolo.
O que pode ocasionar de problema? Se vocês entregaram a primeira via da CAT ao funcionário e por acaso ele levou a um sindicato, por exemplo, e vocês retificaram essa CAT posteriormente, o número do protocolo, ou seja, o número da CAT, não vai coincidir. E isso pode gerar problema para a empresa também. Então, se for retificar a CAT, muito cuidado com as emissões dessa CAT, para ver se o número de protocolo, ou seja, o número da CAT, seja o mesmo que o empregado tem em mãos dele também, tá? Esse cuidado que nós pedimos para vocês referente à CAT. E CAT parcial segue não sendo possível, o CAT Web também hoje está bloqueado para isso. Qual a periodicidade do envio do evento S2240? Aqui só para a gente eximir aquela dúvida sobre esse último evento dos riscos. Ele deve ser anual, mensal ou somente quando houver alteração de risco ou entrada de empregados? Existem, na verdade, várias dúvidas sobre esse evento, sobre o que é e não é controlado por esse evento. Ele é muito mais que risco, atividade, admissão de empregado. Ele vai olhar principalmente se o descritivo de uma atividade for alterado, se houve a recomendação de um novo EPI, se um EPI deixou de ser recomendado, se houve uma nova avaliação, se alterou a descrição de cargo ou função. São em torno de 10 variáveis relativas a esse evento, então ele constantemente pode estar sendo sim informado ao portal do E-Social. Para empresas que possuam um turnover alto, pouco mais alto do que o normal, ou que haja muita alteração de funções dentro dessa empresa, nós recomendamos inclusive que seja feita a revisão mensal disso. Isso nós vimos na precificação que pode ou não discorrer de precificação, mas se torna necessário justamente por essa exigência do evento. Então, caso a caso, a gente vai estar analisando junto às empresas e a necessidade da retificação desses eventos. Tá? Pessoal, de esclarecimentos é isso, eu trago aqui o resumo do que nós falamos. Ratifico o compromisso da empresa até o dia 14 de janeiro se manifestar sobre o modelo de envio de dados, se vai ser por geração ou transmissão, lembrando que se for por transmissão até o dia 14 também precisamos da procuração eletrônica. Aqui estão novamente os nossos contatos para vocês se manifestarem, o meu e-mail está aqui também junto a vocês, à disposição para tratar junto com vocês, e lembrando que todos os contratos das empresas serão aditivados, sendo por modelo de geração de arquivo ou transmissão de arquivo XML, tá? Aqui, né, pessoal, só para a gente encerrar, ninguém precisa ser nenhum expert no E-Social. Para isso, a empresa possui assessorias, tanto do contador quanto da DSST, que somos nós. Mas caso o RH seja próprio da empresa, a gente sugere que se aprofunde um pouco mais no assunto, porque são vários eventos e várias situações que a gente precisa estar tratando junto a vocês. Como glossário a gente traz que nós tiramos todas as informações lá do portal oficial do E-Social, gov.br/E-Social, vocês vão ter todos os acessos a essas informações, inclusive ao manual de orientação do E-Social, que nós tratamos também. Os links úteis, como o cronograma de implantação que nós vimos lá no início, acesso ao portal do E-Social, que eu acabei de falar, a emissão da procuração do ECAC, que aqui é um vídeo, posso depois mandar por texto para facilitar um pouco mais o acesso, mas aqui tem um vídeo do sistema SGG, que traz em 6 minutos como gerar essa procuração do ECAC. Caso alguém tenha dúvidas, a gente pode estar passando esse link depois para vocês também. E a gente pede que vocês sigam nossos perfis no Instagram e no Face. Lá a gente deixa muita informação sobre a E-Social, muita informação sobre o nosso trabalho. Vocês vão conhecer muito mais sobre a nossa assessoria nos nossos perfis. A gente pede então que vocês nos sigam lá para estarem sempre inteirados dos nossos assuntos. Aqui seguem os nossos principais contatos novamente, se vocês quiserem registrar. Inclusive o meu telefone direto, que é o 37220795. Dúvidas não tiradas nessa apresentação. Lembrando que esse vídeo vai estar no YouTube, no canal do HCB, postado para vocês acompanharem quantas vezes vocês quiserem. E agora a gente vai, para finalizar aqui, as dúvidas lá do chat. Vamos iniciar aqui. Rangel, acho que eu respondi, Rangel, referente aos arquivos XML. Sabrina, minha dúvida é quanto à programação de periódicos, exames PPREP e SMSO. Vocês se comprometem a enviarem para a empresa quando tem que fazer? Sim, Sabrina. Além da convocação dos exames periódicos, existe o cronograma técnico de validação desses laudos técnicos também. Então, dentro do nosso cronograma também existe a nova avaliação, enfim, a renovação desses laudos, que eles permanecem com a vigência de 1 ano.
Agora em janeiro nós não entramos muito nessa questão, mas entrou o PGR no lugar do PPRA. Então o PGR ele tem uma validade de 2 anos, mas ele não deixa de ser necessário a atualização periódica, até porque o evento S2240 muitas vezes se torna obrigatória a periodicidade ser mais curta para a atualização dele. Então essa validação dessa renovação e juntamente com a convocação dos exames complementares permanece sendo de nossa responsabilidade estar tendo a comunicação junto às empresas de vocês, tá? Como você disse de convocação para os funcionários, se por acaso ele não aparecer, quais os procedimentos adotados por vocês? Mencionamos, né, que nós vamos convocar no primeiro momento e notificar a empresa num segundo momento. Com base prático, após a assinatura do contrato, passo a passo, o que a empresa deve fazer e depois quais os processos que vocês vão fazer e quais prazos? Eu acredito que aqui, lá do início, né, no novo contrato, nós vamos assinar o contrato agora das novas empresas, nós vamos passar para o cronograma da parte técnica, agendar a visitação para validação de toda a medição, de todos os dados necessários para os exames complementares. A nossa outra equipe vai estar entrando em contato também com a empresa para pegar todos os dados dos últimos exames periódicos realizados para começar novamente todo o cronograma de exames periódicos daqueles funcionários. Então, o passo a passo é a gente finalizar o contrato, pegar a procuração eletrônica se a gente for fazer a transmissão e posteriormente agendamento de visita técnica para fazer as medições necessárias, para confeccionar os laudos técnicos e também realização dos exames periódicos dentro dos prazos anteriores. Vocês vão passar para as empresas os dados para fazer a procuração? Sim, a gente até posso compartilhar agora aqui com vocês, posso colocar no próprio chat, os dados, o CNPJ do hospital e os dados do nosso superintendente. Eu até não tenho em mãos aqui, mas vocês podem me solicitar por aqueles e-mails ali que eu mencionei na apresentação, ou ligar aqui para nós, a gente passa ali para vocês sem problema algum, tá? Daniela, minha questão é que após ser feito o exame periódico, mesmo assim recebi a convocação dizendo que estava em atraso, por isso questionei sobre o sistema. Vamos verificar o que aconteceu pontualmente no teu caso, tá, Daniela? Para ver se de fato houve algum erro de informação do próprio sistema. Aí quando ocorrer esse tipo de realização do exame e ele convocar por algum motivo, até confesso que para mim é novidade, nós vamos verificar junto ao sistema o que pode ter ocasionado ali na informação, tá, Daniela? Se for possível, Daniela, encaminha esse caso de vocês para o meu e-mail que eu mencionei ali, ou para o saudeocupacional@hcb.com.br para que a gente possa estar tratando esse caso especificamente contigo, tá? Rangel, essa questão da convocação pode ser que ela está sendo encaminhada do exame complementar e do ASO em momentos diferentes. Nós já tratamos isso com o sistema para a gente fazer a convocação num momento só, tá? Então, se tu tiver algum problema, Rangel, pontual ainda que está acontecendo com o sistema, peço a mesma questão, encaminha para nós aqui para a gente tratar isso diretamente junto ao sistema. O importante é que o sistema não vai falhar na convocação, que ele pode estar pecando por excesso, por estar convocando uma vez para o ASO e uma vez para o exame complementar. Mas isso a gente já está definindo com o sistema para que ocorra sempre no mesmo momento, tá? Mas se possível, nos encaminha, por favor, tá? Qual a responsabilidade do agente de integração em relação aos contratos estagiários? É responsabilidade do agente ou da empresa que contrata? É responsabilidade do agente, tá, Sabrina? O estagiário ele não passa, como nós falamos lá no início da obrigação dos eventos de SST, contrato modelo CLT. Como ele não tem contrato modelo CLT com a empresa, aí passa a ser do agente, tá? Sabrina, acredito que a CAT, por questão de competência médica, tem que ser por vocês, correto? Pela legislação, Sabrina, a responsabilidade é da empresa. Então, muitas empresas, vou citar algumas que a gente já está fazendo acordo, ela ainda opta em a empresa fazer a CAT e nos comunica por isso. Não tem problema, tá? Até porque tem uma validação médica, mas a validação médica não é de responsabilidade da saúde ocupacional. O CID, por exemplo, o diagnóstico, ele é constante lá no atendimento. Por exemplo, vamos supor que aconteça um acidente de percurso, por algum acaso o funcionário vem para o hospital e tem um atendimento preliminar. Ali já vai ter um diagnóstico, e é esse diagnóstico que a empresa informa. A legislação diz que a responsabilidade é da empresa estar informando isso. A nossa assessoria vai ser uma validação desse CID junto ao nosso médico do trabalho, e caso seja necessário depois uma retificação, isso vai ser feito.
A gente sabe que a CAT ele tem um CID preliminar, porque muitas vezes é o atendimento inicial, mas depois pode ocorrer algum outro diagnóstico decorrente daquele acidente. Então, aquele CID preliminar é do atendimento preliminar do que ocorreu inicialmente. A legislação diz que é da empresa, mas sim, pode passar por nós, se a empresa optar, ela deve passar por nós, até porque nós vamos ter esse suporte do médico do trabalho para validar esse CID, tá? Em relação à procuração, os dados para serem cadastrados vai ser enviado por e-mail ou WhatsApp. Procuração, por favor, sempre por e-mail, tá? Para aqueles e-mails que nós passamos ali. O WhatsApp é um canal de comunicação rápida que nós temos, mas não oficial. Então, sempre por e-mail. Sobre a NR7, houve a mudança quanto à licença maternidade. Neste caso, não é mais necessário o aso de retorno. Sabrina, nos encaminha essa demanda certinho, só porque ela discorre um pouquinho mais de discussão, a gente está com prazo quase que estourando ali, mas a gente pode falar bem especificamente sobre o caso de maternidade, que daí é mais pontual a NR7. A gente se dispõe a te responder ali, tá? Só nos encaminha essa demanda ali, só para a gente não esquecer, porque são várias demandas que a gente está recebendo também das outras reuniões que a gente fez anteriormente. Então a gente está mantendo esse fluxo de retornos, tá bom? Kelly, também preciso dos dados para a procuração, a gente vai estar disponibilizando, pode deixar. Rangel, o modelo de procuração ele é lá do ECAC, tá? Então você pode tirar lá do portal, o modelo vai ser esse mesmo, tá bom? Só entrar lá no portal do ECAC, caso tu precise de algum apoio ali, a gente te manda até um videozinho explicativo ali, é bem fácil de tirar, questão de minutinhos tu tem essa procuração, e a gente quer uma específica nossa da SST justamente para proteger a operação de vocês e a nossa também, tá? Mas qualquer apoio que tu precisar, Rangel, pede ali para nós, ali a gente conversa rapidinho ali contigo também e te ajuda a chegar até essa procuração, tá bom? Pessoal, de dúvidas pontuais referente a essa reunião, acredito que a gente discorreu, a gente ultrapassou um pouquinho o tempo que era previsto de 1 hora, mas a gente sabe que é um assunto importante, é pertinente e já começa na segunda-feira, né? Nós estamos à disposição de vocês após essa reunião também. Qualquer dúvida que tenha ficado, por favor, entre em contato, não fiquem com dúvidas. A nossa obrigação é deixar muito esclarecido isso com vocês, a nossa forma de trabalho e a nossa responsabilidade como assessoria junto à empresa de vocês, tá bom? Agradeço muito a presença de todos vocês. Quem não colocou o nome e a empresa que representa, por favor, façam isso até agora aqui no chat para a gente estar salvando a presença de vocês e ratifico o nosso compromisso e a nossa disponibilidade junto a vocês, nossos parceiros, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Certo, pessoal? Finalizando então o chamado. Um bom trabalho, boa sexta a todos. Abraço.